O que você permite que te defina? Algo ou alguém estão sempre em primeiro lugar no seu coração, na sua vida? Pois muito bem. Quando você não conhece o seu valor, não conhece o seu potencial, as pessoas sempre se darão o direito de determinar, de definir que tipo de pessoa você é. E as pessoas sempre dirão: uma mulher como você jamais faria uma coisa como essa. As pessoas sempre dirão que você não é esse tipo de mulher. E a pergunta que ficou no vídeo anterior é: que tipo de mulher você está passando para o universo achar que pode te diminuir, te anular, te maltratar, te desrespeitar, te desvalorizar, para que você continue sendo uma mulher como você? Para você não ser esse tipo de mulher. Que tipo de mulher não permite ser um saco de pancada? Porque violência doméstica nem sempre é sobre apanhar, e muitas vezes é sobre o olhar, sobre comportamentos, sobre atitude, sobre o que se diz, o que não se diz. Aos poucos, muitas mulheres como você, inteligente, bonita, maravilhosa, poderosa, incrível, está se diminuindo, está se diluindo, perdendo a sua essência para continuar ostentando esse título de uma mulher como você, deixando de ser, deixando de estar, deixando de viver aquilo que gostaria para continuar ostentando o título de uma mulher inteligente, madura, consciente, racional, autêntica, poderosa. Ser poderosa, ser autêntica é dizer não. Uma mulher como você pode e deve dizer basta. Não quero mais. Pode e deve falar o que pensa, o que sente. Uma mulher como você pode também descer ao nível raso, porque homens rasos já passaram por mulheres rasas, mulheres vazias, aquele tipo de mulher que uma mulher como você não pode ser. Então, quando você, uma mulher como você, desce no nível de um homem raso, as pessoas dizem: esse tipo de mulher não é você. Porque esse tipo de mulher que está no nível de um homem que te diminui, eles também não querem. E quando vão à busca de uma mulher como você, eles tentam de qualquer maneira te transformar naquele tipo de mulher que eles estão acostumados, que eles podem controlar, podem mandar, podem dominar, e não precisam fazer muito esforço, porque uma mulher como você não é escandalosa. Uma mulher como você não se coloca num nível desfavorável. Uma mulher como você não briga, não parte o vidro de um carro, não sai fora do quintal gritando, espalhando e essas coisas mais. Não, uma mulher como você não faz isso. As brigas de uma mulher como você são sempre entre quatro paredes e de preferência silenciosa, em que ninguém, nem mesmo os filhos, se apercebam. Porque uma mulher como você quer preservar tudo e todos, menos você. Para preservar um relacionamento, preservar uma amizade, preservar a família, uma mulher como você se diminui. E o que acontece com uma mulher como você quando briga entre quatro paredes e não sai fora? O agressor se torna o príncipe, o santo, o coitado. Porque uma mulher como você nunca mostrou dor, angústia,
tristeza, nunca chorou em público, porque as vossas brigas sempre foram no escuro. E apenas você e o agressor tiveram conhecimento dessas brigas. E pasme, uma mulher como você se transforma em louca, em doente, em prepotente, em arrogante, aos olhos de um homem agressor, aos olhos do machista e aos olhos da sociedade. Por quê? Porque uma mulher como você nunca disse no público que está sofrendo, nunca denunciou uma agressão e, ao contrário, o seu denunciante ou o seu agressor consegue sair na rua contando vantagem ou até fazendo declarações de amor. Sabe por quê? Porque o que a gente faz entre quatro paredes, apenas nós sabemos. Mas o amor que eu demonstro para você, o mundo precisa saber. Porque não é sobre você este amor. É sobre fechar os olhos da sociedade. Para quando a merda, a cagada que esses seres humanos fazem no escuro apareça, ninguém vai acreditar que o agressor realmente é um agressor. Porque, afinal de contas, você é que é louca, você é que é maluca. Sabe aquele tipo de coisas que eu ouço muito? As pessoas dizendo, não era isso que eu queria falar, não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu sentia, não era isso que eu estava pensando. Uma mulher como você precisa interpretar os maus tratos como não sendo isso que as pessoas queriam fazer. Você apanha de um agressor e ainda justifica. Eu só apanhei porque eu fiz por merecer. Eu só não recebi atenção suficiente porque eu não dei atenção suficiente. Não dei amor suficiente. Ou seja, o agressor sempre vai se esconder na frase: uma mulher como você aceita tudo calada. Porque, afinal de contas, a sociedade sabe que você é uma mulher de luz, uma mulher iluminada, uma mulher poderosa. Jamais se colocaria numa situação rasa, apesar das pessoas te colocarem num balde sem fundo, no fundo do poço. Não, uma mulher como você, se precisar abrir a porta e começar do zero, uma mulher como você vai fazer. Ainda que tiver que começar na casa dos seus pais, e se porventura um pai não permitir que uma filha volte para casa depois de sair de um perigo como esse, arruma um lugar e vai, ou permaneça até conseguir condições financeiras para você começar do zero. Mas uma mulher como você não vai se sujeitar a tudo isso apenas para ostentar um título, porque é exatamente isso que pessoas rasas, vazias, machistas esperam que uma mulher como você não faça. Por causa dos títulos, como uma mulher como você, muitas mulheres estão recebendo os filhos dos maridos e os filhos chamando os irmãos ou as amantes como tias. Fui na casa da tia, porque uma mulher como você jamais reivindicaria por esse título. Porque, afinal de contas, se você for reclamar que o marido tem uma segunda mulher ou tem uma amante do qual já está sendo conhecida para toda a família, inclusive para os seus próprios filhos, quem falhou não foi o traidor, foi você. Uma mulher como você jamais deveria ter um homem que trai, porque, afinal de contas, você é uma mulher incrível. E pessoas incríveis têm do seu lado homens incríveis. Entretanto, nós somos aquilo que nós permitimos que os outros façam conosco. Então não é sobre o que os outros fazem, é sobre o que nós permitimos. Eu sempre digo, quando Jesus expulsou Adão e Eva do paraíso, ele podia ter expulsado apenas a cobra, mas ele não, ele expulsou Adão e Eva, porque não é sobre o pecado, é sobre o pecador. Então, uma mulher como você pode e deve falar quantas vezes você quiser. E não é uma mulher como você que tem que ter vergonha de expor a sua relação quando quem está fazendo as coisas erradas não tem vergonha do que está fazendo. Pense com